Olá, pessoal. Então, boa tarde a todos e todas. Como está o som para vocês? Vocês me ouvem bem? Beleza, pessoal. Então, como de costume, estamos gravando aí a nossa aula e vamos começar com a nossa sessão de avisos, né? O que nós temos aí das nossas pendências para ninguém perder nenhuma atividade. Pessoal, então vocês estão conseguindo ver a página do Moodle aí compartilhada com vocês? Sim, prof. Beleza. Então, ó, o que nós temos, pessoal? Quem ainda não fez o teste da videoaula 11, que é de condução transiente, então, só para lembrar, está disponível até hoje, às 16 horas, então dá para terminar a aula, rever a videoaula para resolver, né, o teste da videoaula 11, tá? Então, não esqueçam, até hoje dá para fazer, quem ainda não fez. Aí, seguindo na nossa aula, e semana passada foi a semana 7, então não teve videoaula, mas aqui na nossa complementação de carga horária, que tem a aulinha 13 de números adimensionais, tem um teste referente a essa videoaula, então eu liberei, ele vai estar disponível a partir de hoje, depois da nossa aula, depois das 15 horas, até semana que vem, dia 11, às 15 horas também, certo? Então, a partir de hoje, vocês já vão poder aí resolver esse testezinho de videoaula também, certo? Então, não esqueçam que está aí na nossa semana de complementação de carga horária, aula de números adimensionais, certo? E que mais que nós temos aqui que eu queria avisar vocês? Então, agora entramos na nossa semana 8. Eu coloquei aqui no final da semana 8 o nosso trabalho 2. Então, como a gente combinou na semana passada, ao invés de 3 trabalhos, nós vamos fazer 2 trabalhos. Então, tá aqui o exercício que vocês vão resolver nesse trabalho. Mesma dinâmica, vocês vão resolver o problema, então enviar num PDF a resolução do problema, o checklist de autoavaliação e o checklist de avaliação de um colega. Então, lembrando que como um estudante, cada estudante pode corrigir apenas um trabalho, o que vocês podem fazer? Por exemplo, a pessoa 1 corrige o trabalho da pessoa 2, a pessoa 2 corrige o trabalho da pessoa 3 e a pessoa 3 corrige o trabalho da pessoa 1. Então, não precisam ser trocas de duplas apenas entre si, né? Então, esse exercício, pessoal, ele é de um conteúdo de carga horária complementar que é de condução multidimensional ou bidimensional, tá? Então, é um exercício da lista 5, que eu estou pedindo para vocês entregarem resolvido. É o primeiro exercício que aparece entre parênteses desafio. Eu até copiei, então, esse exercício para cá. Então vocês vão precisar assistir as videoaulas que tem lá, né, de condução multidimensional, para conseguir resolver esse problema. Então, datas, né? Então, eu coloquei disponível, vocês vão ter que entregar esse exercício, então vai estar disponível para entregar a partir de hoje à tarde também, então até quinta-feira, então eu coloquei, ao invés de colocar na próxima quarta, eu deixei até quinta-feira, às 15 horas, para dar tempo de, se vocês tiverem dúvida, semana que vem ainda pegar um P-aluno, né, daí só entrega no dia seguinte, na quarta-feira de manhã a gente tem P-aluno, então para dar tempo aí de vocês resolverem. Então, nosso limite aí de data desse trabalho 2, quinta, dia 12 de agosto, às 15 horas, certo? Então, anotem, trabalho 2, está na semana 8 do Moodle, ok? Então, até dia 12 do 8 às 15 horas. Fechado? Combinado? Dúvidas sobre essas questões? Trabalho? Podemos seguir? Certo. Então, fiquem atentos aí com relação a
a esses trabalhinhos, essas avaliações que a gente tem. Pessoal, o que eu queria ver com vocês? Quem conseguiu assistir direitinho as videoaulas da semana passada, que é a introdução à convecção de calor? Quem conseguiu assistir todas essas videoaulas referente à aula 12, né, que é a introdução à convecção? Deem aí uma resposta para mim no chat, por favor. Só para eu saber como que vocês estão acompanhando a videoaula. Porque é o seguinte, daqui para o final, vejam bem, nós temos concentradas muitas aulas na semana passada, nessa semana, que a gente vai ver convecção em 2 semanas, e 2 semanas para ver radiação. Então, tem muitas aulas concentradas aí, né, nessas 2 semanas. Então, por isso que eu pergunto se vocês já conseguiram acompanhar, porque referente àquela aula 12, que é a de introdução à convecção de calor, o que eu preciso saber? Se ficou bem claro para vocês, definição de camada limite. Então, vocês conseguiram compreender o que é uma camada limite hidrodinâmica, o que é a camada limite térmica? Esses 2 conceitos aí são fundamentais. Tá pesado o conteúdo, sim, e muito conteúdo também para essas últimas semanas, concordo. Mas sobre convecção, sobre formação da camada limite. Camada limite, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês entenderam quando ela se forma, por que ela se forma, como ela se forma? Condição de não deslizamento, certo? Porque não existe convecção, pessoal, sem falar sobre a camada limite, tá? Então, por isso que essa parte, vocês vão perceber que os nossos cálculos para resolver os problemas de convecção, eles até não serão muito complexos. O que é mais difícil é a parte conceitual da convecção. Certo? Então, para resolver, a gente precisa entender bem a parte conceitual, porque a gente vai precisar fazer uma série de avaliações, e aí os cálculos em si passam a ser bem tranquilos, mas a parte conceitual não, tá? Ok, então, se está tudo claro sobre camada limite, que seria a aula 12, então, a aula 13 são números adimensionais. Então, eu retomo ali na aula 13 alguns números adimensionais que vocês já viram, como, por exemplo, Reynolds, né? E o número de Reynolds, ele é importante porque ele vai nos ajudar a qualificar o escoamento, que quando a gente trata de convecção, o escoamento do fluido é muito importante. Por quê? O coeficiente convectivo de transferência de calor, ele depende das condições do escoamento, certo? Então, a gente vai precisar, a todo momento, qualificar o nosso tipo de escoamento, se é laminar, se é turbulento, então o número de Reynolds é muito importante. E aí, nessa aula, a gente acrescenta alguns outros números adimensionais importantes para transferência de calor, como, por exemplo, o número de Nusselt, que ele é um número específico que trata apenas do fenômeno de transferência de calor, mas ele relaciona a convecção de calor com a condução de calor. Então, ele relaciona o coeficiente convectivo com a condutividade térmica, ou eu posso expressar com a difusividade térmica, né? Então, ele relaciona os coeficientes, tanto de convecção quanto de condução, certo? Por isso que ele é importante, e a gente vai utilizar muito número de Nusselt daqui para frente para calcular o nosso coeficiente convectivo. Então, o grande problema da convecção é determinar o coeficiente convectivo de transferência de calor, o nosso H, tá? Por quê, pessoal? Ele, como a gente já falou, ele depende dessa formação da camada limite, né? E a formação da camada limite depende da velocidade do escoamento, depende das propriedades do fluido, depende da geometria, né? Se o escoamento é externo, por exemplo, ele vai ocorrer ao redor de uma esfera, de um cilindro, de uma placa.
Depende também das variações de temperatura, dos gradientes de temperatura, obviamente. Então, o H, pessoal, ele depende de muitas variáveis. Por isso que ele é tão difícil de ser calculado. Então, muitas vezes é utilizado correlações empíricas para a gente determinar o H. E é isso que a gente vai fazer, e é isso que a gente começa a ver quando a gente, lá nas aulas dessa semana, aula 15, nós começamos a ver escoamento externo. Isso, na aula 15, escoamento externo, na aula 16, escoamento interno, e na aula 17, convecção natural. Isso, dessa semana. Então, o escoamento externo, aí quem já que estão nas aulas, as videoaulas estão na gravação dessa semana, então quem já conseguiu ver algumas videoaulas dessa semana, vai ser bem importante, porque a ideia é resolver exercícios sobre convecção. Então, escoamento externo hoje, escoamento interno na próxima aula. Então, o escoamento externo, ele é caracterizado porque a formação da camada limite, ela não sofre nenhuma influência de uma camada adjacente. Então, vou até compartilhar aqui com vocês a videoaula, essa 15, para a gente fazer alguns comentários aí. Deixa eu só arrumar aqui a videoaula. Aqui. Tá aparecendo aí para vocês já? Certo. Então, o escoamento externo, pessoal, vou até dar uma passadinha aqui. Então, basicamente, ele não sofre influência na formação da camada limite por uma camada adjacente. Então, se a gente vê essa figurinha desse carro aqui, então a gente tem essas linhas que representam o escoamento do fluido, né? Então, portanto, eu vou ter uma formação de uma camada limite a partir do momento que o ar entra em contato com a superfície sólida do carro, né? E ela pode, a sua espessura, a gente sabe que a espessura da camada limite vai aumentando conforme a gente avança na nossa direção X, né? Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Então, eu vou ter uma formação de uma camada limite aqui. Então, a espessura da camada limite, ela não vai sofrer influência de nenhuma superfície aqui em cima, certo? Porque o escoamento é externo. Diferente se acontecer num duto. Deixa eu parar aqui. Então, deixa eu parar a apresentação, deixa eu compartilhar de novo. Vamos ver se agora vai. É que eu coloquei no formato apresentação, daí eu acho que ele não deve ter compartilhado a janela. Obrigado por avisar, Júlia. Beleza, obrigado. Muito bem. Então, se eu tiver aqui num duto e o fluido for entrar e o escoamento ser interno neste duto, então a minha formação da camada limite aqui, eu vou começar a formar a minha camada limite, ela vai crescendo conforme eu vou avançando em X, então se esse tubo for lá muito longo, vai chegar o momento em que as espessuras da camada limite vão se encontrar, porque na superfície de cima do duto também vai ocorrer a formação da camada limite, certo? Chega o momento que elas se encontram, e aí eu vou ter uma região aqui, ó, que eu não tenho corrente livre. Toda a minha porção de fluido está sofrendo a influência de uma superfície parada, certo? Então, essa é a diferença do escoamento externo do escoamento interno, né? Mais detalhes vocês vão ver lá na videoaula, certo? Então, essa parte eu vou passar aqui e vou colocar aqui no núcleo, tá? Então, pessoal, o nosso objetivo em escoamento externo é como eu posso calcular o H, o coeficiente convectivo, num caso em que eu tenho escoamento externo em diferentes condições, né? Então, eu vou ter um escoamento que eu vou poder qualificar, e eu preciso calcular taxa ou fluxo de transferência de calor, para isso eu vou precisar do H, porque na convecção, como que eu calculo o fluxo de calor? Fluxo é o coeficiente convectivo, a diferença de temperatura, né? Temperatura da superfície menos a do fluido,
ou posso até inverter do fluido menos da superfície para manter a direção positiva aí do fluxo, né? Na direção da menor temperatura. Ok? Então, eu sempre vou precisar ter este H, calcular este H, né? Então, o número de Nusselt, que é calculado por coeficiente convectivo, então, nessa parte aqui, né? Coeficiente convectivo vezes uma distância, que pode ser o comprimento total de uma placa, ou vai ser o raio, no caso de um cilindro, né? Dividido pela condutividade térmica. Lembrando que agora é a do fluido, né? Porque é onde ocorre a convecção, é no fluido, certo? A transferência de calor que ocorre no fluido devido à diferença de temperatura da superfície com o fluido, né? É ele que está escoando, né? Então, nós temos Nusselt, que a gente pode chamar de local, ou Nusselt médio. O Nusselt local, pessoal, ele vai ser dado para uma posição específica. Então, por exemplo, eu quero calcular a minha taxa de transferência de calor na metade da minha placa. Minha placa tem tamanho de 50 metros, então eu quero no meu comprimento médio ali, eu quero 25 metros a partir da borda de ataque, né, onde começa o escoamento do fluido, por exemplo. Então, isso eu vou calcular um coeficiente, como é local, o meu Nusselt que eu for calcular vai ser o Nusselt local, porque esse meu X, ele é certo, ele vai ser onde eu quero calcular, 25, certo? Portanto, meu coeficiente convectivo vai ser local e a minha taxa e o meu fluxo serão locais. Ou eu posso fazer uma média para toda a placa. Então, eu vou usar o meu L, o comprimento todo dessa placa, certo? Calculo, portanto, o Nusselt médio, que eu tenho outras correlações para Nusselt médio, e calculo, portanto, o meu coeficiente convectivo vai ser um coeficiente convectivo médio também, tá? Então, todos esses detalhes também são melhor detalhados na videoaula, só estou trazendo algumas questões aqui para a gente partir para o nosso exercício, tá? Para quem ainda não conseguiu assistir a videoaula. Então, pessoal, o número de Nusselt, ele vai ser dado, além dele ser calculado por H vezes X dividido por K, ele pode ser determinado por correlações empíricas. Lembra que eu falei lá no início? As condições da camada limite, do escoamento. Então, o número de Nusselt, dependendo dessas condições, pode ser calculado por correlações empíricas, que são essas equações que estão marcadas em preto aqui na videoaula. Então, esse 0,32, Reynolds elevado a meio, Prandtl elevado a 1/3. Então, lembrando que Prandtl também é um número adimensional. Ele é um número adimensional que envolve fenômenos de transferência diferentes, então ele relaciona a difusividade de quantidade de movimento com a difusividade térmica. Então, o Prandtl, ele é calculado Ni, que é o coeficiente difusivo de quantidade de movimento, por alfa, que é a difusividade térmica, né? Então, ele relaciona dois mecanismos de transferência, que é a quantidade de movimento e o calor, e correlacionando seus coeficientes difusivos, certo? Então, basicamente, o Prandtl depende das propriedades do fluido, porque o Ni é o Mi, que é a viscosidade dinâmica, dividido por Rho, né? E o alfa relaciona a condutividade térmica dividido por ρCp, que são todas propriedades do fluido. Então, o Prandtl vai mudar sempre que eu mudar o fluido, ou mudar alguma coisa das propriedades do fluido, certo? Então, essas correlações empíricas, percebam aqui, ó, que eu tenho uma correlação para Nusselt, para escoamento laminar, e uma outra para escoamento turbulento, quando eu tenho convecção forçada sobre uma placa isotérmica, certo? Por exemplo, eu até coloquei aqui tem o coeficiente de atrito, porque o coeficiente de atrito,
ele tem um significado muito semelhante ao que o Nusselt tem para transferência de calor. O coeficiente de atrito serve lá para a quantidade de movimento. Então, não sei se quando vocês estudaram o fenômeno Zoom, vocês estudaram, calcularam esse coeficiente de atrito. Então, ele tem um significado físico semelhante ao que o Nusselt representa aqui para nós na transferência de calor, certo? Então, por exemplo, também tenho, então, outras correlações. Então, agora, para Nusselt médio, eu vou fazer uma média para toda a placa. Então, o meu coeficiente convectivo aqui vai ser o médio também. Então, tem essa barrinha em cima. Então, para uma placa isotérmica, com escoamento laminar, com escoamento turbulento, e quando eu tenho transição. Então, uma parte do escoamento é laminar, depois ele passa a ser turbulento. Certo? Então, tem esse termo 871, que basicamente é uma correção, né? Que é feito quando uma parte do escoamento é laminar e depois ele passa a ser turbulento. Então, são essas correlações. Então, aqui tem para quando eu tenho uma placa com fluxo de calor constante imposto. Então, não é mais uma placa isotérmica, mas quando eu tenho fluxo constante. Então, eu tenho correlações para Nusselt. Escoamento laminar é um, escoamento turbulento é outro. No seu médio, sobre uma esfera. Então, mudou a geometria, percebam que muda bastante aí a correlação. Sobre o cilindro, então, tem os parâmetros aí de Nusselt, né? Que eu vou utilizar a constante, o M, o N, para encontrar qual a correlação adequada para eu achar o número de Nusselt. Então, todos os detalhes dessa videoaula, dessas correlações, eu deixo lá na videoaula. Só quis fazer essa introdução, depois tem um exercício para ensinar vocês a usarem também. Vou interromper esse compartilhamento, porque, pessoal, nós queremos fazer um exercício de escoamento externo. Então, além desse exercício final, que lá na videoaula eu deixo todas as instruções para vocês resolverem, enfim, eu quero tentar resolver mais um exercício. Se der tempo, eu vou trabalhar com o exercício da lista também, sobre escoamento externo. Sobre escoamento externo, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sobre as videoaulas, já alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu estou, já que ninguém quer fazer alguma pergunta, opa, tirei aqui, deixa eu compartilhar de novo, que eu já vou compartilhar com vocês o nosso exercício de escoamento externo, utilizando essas correlações aí que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, esse é um exemplo até resolvido do Incrópera. Não sei se a edição que vocês têm ali no biblioteca vai ser o exemplo 6.5, talvez mude a numeração, mas eu acho que tem, né? Senão a gente vai resolver, vou dar todas as dicas, enfim, a gente vai resolver junto esse exercício hoje, que é muito interessante. O que a gente vai perceber nesse exercício? Que a forma de calcular não é difícil, mas a gente vai ter que fazer várias avaliações aí do ponto de vista teórico para a gente conseguir calcular, certo? Então, vejam bem, vocês estão conseguindo ver o exercício já? Sim. Sim. Beleza, obrigada. Então, testes experimentais usando ar como fluido de trabalho foram realizados em uma parte da pá da turbina, como mostrada na figura. Então, essa geometria diferente que aparece aqui, de comprimento de 40 milímetros, é a pá da nossa turbina. O fluxo térmico para uma pá num ponto particular X asterisco, então o que é esse X asterisco? É o comprimento adimensional. Esse X asterisco é um determinado comprimento na minha pá, que eu quero calcular, dividido pelo comprimento total. Então, é uma forma da gente adimensionalizar o comprimento.
Então, quando a gente trabalha com convecção, pessoal, é muito comum. Então, isso vem desde lá quando a gente começa a estudar multidimensional, condução multidimensional, transiente, né? Quando as equações começam a ficar um pouquinho mais complexas, as equações da conservação, é muito comum a gente, para tentar facilitar a forma de expressar as condições de contorno, por exemplo, a gente adimensionalizar as equações, certo? Por isso que a gente fala aqui em termos de comprimento adimensional, certo? Então, em um ponto particular, x asterisco, sobre a superfície, o fluxo que a gente estava falando, o fluxo térmico foi medido e então, Q duas linhas, que é o fluxo, é 95.000 watts por metro quadrado. Então, percebam que é fluxo, porque a unidade aqui é taxa por área. Se fosse geração de energia, que é o nosso Q, 3 linhas, lembra que a unidade é watt por volume, certo? Então, não é geração, é fluxo, tá? Só para a gente prestar atenção nos detalhes. Então, para manter uma temperatura superficial em regime estacionário de 80 graus Celsius, o calor transferido para a pá é removido por uma substância refrigerante que circula o seu interior. Então, nessa parte em que eu tenho o interior aqui, que eu tenho esses risquinhos, eu tenho o meu fluido refrigerante que remove o calor da turbina. Então, percebam que ao redor dessa turbina aqui, eu tenho um ar escoando com uma velocidade de 160 metros por segundo. A temperatura do ar tem infinito, é 1.150 graus Celsius, certo? E a temperatura da superfície é 800 graus Celsius. E o comprimento aí dessa pá é 40 milímetros, certo? Então, ou seja, a transferência de calor é nesta direção aqui, né? Meu fluxo de calor. Já está imposto na figurinha, né? A direção aqui do fluxo de transferência de calor. Então, o que ele nos pede? Primeiro, determine o fluxo térmico para a pá em x asterisco, ou seja, no mesmo comprimento adimensional, se a temperatura superficial for reduzida a TS1 700 graus Celsius a partir do aumento da vazão do fluido refrigerante. Então, percebam, pessoal, que nós temos duas condições aqui, né? Então, na nossa primeira condição, eu vou colocar os dados aqui. O que a gente tem? A gente tem a velocidade. Me diz uma coisa, lá em Fenômenos 1, pessoal, vocês usavam velocidade, vocês usavam Vx, Vy, Vz, ou utilizavam o... Ai, fugiu as direções da velocidade. Poxa vida. Vocês usavam o V ou U para descrever velocidade? Vocês lembram? Aparecia U infinito para descrever a velocidade aqui ou o V mesmo? V? Tá. Então, vou usar aí Vx também. Então, fiquem atentos, tá? Que velocidade, ó, posso usar a letra V, posso usar, então é V infinito, que é a velocidade do fluido, ou U infinito, tá? Para descrever aí a minha velocidade. Então, 160 metros por segundo. Num T infinito, que é a nossa primeiro caso, né? 1.150 graus Celsius. A minha temperatura da superfície, que é a mesma que está no enunciado, no desenho ali, é 800 graus Celsius, né? O comprimento da pá é 40 milímetros.
E, com tudo isso, nós temos um fluxo nessa condição de 95 mil watts por metro quadrado, certo? E aí ele pede que nós determinemos o fluxo na mesma posição adimensional se a temperatura for reduzida. Então, no nosso segundo caso aqui, a velocidade, ela continua sendo 160 metros por segundo do ar externo, né? A temperatura do ar externo continua sendo 1150 graus Celsius. A temperatura da superfície muda. Ele diz para chamar TS1 de 700 graus Celsius. Aqui que está a nossa diferença. O L continua 40 milímetros e ele quer saber qual é esse novo fluxo térmico. Ficou claro aí? Vou chamar esse de caso 0. Que é a nossa condição de base. E esse é o nosso caso 1, certo? Que ele quer que a gente determine na parte 1 do exercício aí. Perfeito, pessoal? Então, para a gente resolver, hipóteses. O que a gente poderia colocar aqui de hipótese? Opa, hipóteses. Então, o que ele disse no enunciado? Para a gente considerar regime estacionário, isso está claro lá, né? Então, aqui a gente não vai precisar descrever muitas hipóteses, não, né? Então, regime estacionário. E como condição 2, como a gente identificou que temos um fluxo aí de transferência de calor, eu não tenho geração de energia, né? No meu domínio. Então, sem geração. E a gente pode considerar também que as propriedades físicas são constantes. Ok? Certo. Posso seguir, pessoal? Vocês estão acompanhando aí? O chat está meio quietinho. Conversem comigo para eu saber se vocês estão acompanhando, por favor. Beleza. Então, pessoal, para a gente calcular o nosso fluxo 1, como que a gente vai calcular? Primeiro, reconhecemos que tem convecção. Se vocês quiserem colocar aqui como uma quarta hipótese, o mecanismo de troca de calor entre a superfície e no ponto X asterisco aí, e o ar externo, a troca de calor é por convecção, né? Porque esse ar está escoando através dessa superfície, perfeito? E isso caracteriza convecção, certo? Então, eu vou usar a lei de resfriamento de Newton. Então, eu vou precisar do coeficiente convectivo 1, e para manter esse fluxo positivo, então é como se eu estivesse colocando o meu sentido coordenado, meu eixo X, entrando nessa pá, ok? Então, o meu fluxo vai ter que ser, ele é positivo, né? Foi dado até como positivo, 95 mil. Então, vou ter que considerar a maior menos a menor temperatura. A maior temperatura é a do fluido, certo? Então, eu vou considerar T infinito menos a temperatura da superfície 1, porque eu quero calcular o meu Q1, ok? Então, pessoal, temperatura do fluido foi dada. Temperatura da superfície 1 é a nossa diferença, 700 graus Celsius, certo? A gente conhece. Infinito a gente conhece. Agora, o que nós não temos e precisamos identificar é o nosso coeficiente convectivo, certo? Então, vamos ver de onde a gente vai poder
tirar este desenho do nosso coeficiente convectivo. Primeira coisa, pessoal, o coeficiente convectivo, ele sempre vai ser determinado em função do número de Nusselt, certo? Como é um Nusselt local, ou seja, ele diz aqui, ó, determine o fluxo térmico para pá em x asterisco. Então, ele quer um ponto. Então, vai ser um Nusselt local, que a gente coloca um subíndice x aqui, tá? Um Nusselt x. Só para a gente indicar que ele é local. Então, a gente vai ter que determinar o número de Nusselt. O que a gente sabe inicialmente do Nusselt? Que ele é o coeficiente convectivo. Então, o nosso Nusselt 1 vai ser o coeficiente convectivo 1, vezes esse ponto, vou até colocar aqui, da placa em que a gente quer calcular. Vou tirar esse asterisco aqui só para a gente não correr o risco de lançar aqui a posição adimensional para calcular o Nusselt, que não é, tá? É a posição específica que a gente quer calcular. Então, é o coeficiente convectivo vezes a posição dividido pela condutividade térmica F aqui, lembrando que é do fluido, certo? Porque a convecção ocorre no fluido. Isso é o que a gente sabe. Pessoal, nós não temos a condutividade térmica do fluido, não temos a posição, a gente só sabe que é para calcular na mesma posição adimensional do caso zero. Então, para a gente conseguir identificar, nós vamos relacionar o caso zero como o caso 1. Ok? O que a gente sabe também sobre Nusselt, pessoal? Que ele pode ser calculado por uma correlação empírica, que vai ser função. Então, se é o Nusselt local, então ele vai ser função de uma posição, que a gente colocou aqui uma posição adimensional. A gente sabe que ele é função de Reynolds, porque o Reynolds aparece naquelas correlações empíricas, né? E que ele é função do número de Prandtl. Como a gente não sabe o nosso tipo de escoamento ainda, a gente não calculou Reynolds, nem nada disso, a gente sabe que vai ser função do número de Reynolds, mas a gente não sabe qual correlação ainda que a gente vai usar, ok? Então, Reynolds, vamos começar avaliando o número de Reynolds, então vai ser um Reynolds local também. Calcular o número de Reynolds, então é a velocidade, certo? Vezes a posição em que eu quero calcular. Naquela posição eu quero saber qual é o meu escoamento naquela posição, porque ao redor eu posso ter o escoamento começando laminar e depois ele se torna turbulento, né? Dividido por Ni, certo? É dessa forma que eu calculo Reynolds, concordam? Pessoal, então vamos começar a comparar os nossos casos 0 com o caso 1. X é a posição em que eu quero calcular. Como o meu X asterisco é igual no caso 0, e ele pede para calcular na mesma posição adimensional no caso 1, então não tem variação da minha posição adimensional, concorda? Entre o caso 0 e o caso 1. Então, a posição adimensional, o meu X não vai variar no Reynolds, certo? Sim. A minha velocidade, que é a do fluido, que ele dá a velocidade e na direção X, podemos até colocar dessa forma, para o caso 0, também é a mesma velocidade do fluido na direção X do caso 1, concorda? Ó, velocidade é 160, velocidade é 160 metros por segundo. Então, a velocidade não varia. Ni do caso 0, como que a gente calcula o Ni? Ni é a viscosidade dinâmica por ρ. Bom, eu mudei o fluido do caso 1 para o caso 2? Não mudei o fluido, certo? O fluido é o mesmo.
a velocidade do perdão, a temperatura da superfície é que muda, mas a temperatura do fluido permanece a mesma. E outra, a gente disse que as propriedades físicas são constantes. Então, do caso 1 para o caso 2, como é o mesmo fluido, o meu Ni também vai ser igual do caso 1 e do caso 2, concordo? Então, o que eu posso dizer? Se a posição adimensional não varia, a velocidade não varia, a viscosidade dinâmica não varia, o meu Reynolds também não vai variar. Certo? O Reynolds local do caso 0 vai ser igual ao Reynolds local do caso 1. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com o Prandtl. Prandtl é Ni por alfa. Então, Ni a gente sabe que é Mi por Rho. E a difusividade térmica é a condutividade térmica por ρCp. Então, o que vai sobrar aqui? A condutividade térmica do fluido, sobrou Cp, porque eu cortei Rho com Rho. Certo? Pessoal, basicamente, propriedades de fluido. Se eu não mudei o fluido, se eu não mudei nenhuma propriedade do fluido, eu posso dizer que a minha condutividade térmica do fluido no caso 1 é igual à condutividade térmica do caso 0 é igual ao do caso 1. Mesma coisa eu posso falar com relação à viscosidade e o ρCp, ou seja, é o mesmo fluido, certo? Então, o Prandtl varia? Comparando o caso 1 com o caso 2? Não varia. Então, Prandtl não varia. Então, Prandtl do caso 0 vai ser igual ao Prandtl, do caso 1. Posição adimensional. Já escrevemos ali em cima, né, que o próprio enunciado fala para a gente calcular na mesma posição adimensional, ó, porque lá em cima ele diz o fluxo térmico em X asterisco, e depois ele pede, determine o fluxo térmico para π em X asterisco. Então, é a mesma posição adimensional. Opa, o Bruno já deu uma boa dica. É isso mesmo que a gente vai fazer, Bruno. A gente vai descobrir o nosso H1 com base no caso 0. Só que por que a gente vai fazer isso? É o que eu estou fazendo aqui para a gente justificar. Então, vejam bem, pessoal. Se a posição adimensional não varia, Reynolds não varia e Prandtl não varia, vocês concordam que eu posso dizer que o núcleo local do caso 0 vai ser igual ao núcleo local do caso 1? Sim. Certo? Então, o que é o núcleo no caso 0? É o H0 no ponto da placa que eu quero calcular, dividido pela condutividade térmica do fluido. E o que é o núcleo 1? É o meu H1, posição que eu quero calcular, dividido pela condutividade térmica do fluido. Se a posição não muda e as propriedades, o fluido não mudou, ou seja, a condutividade térmica do fluido é a mesma, o que eu posso dizer? Que o H0 é igual ao H1. Perfeito? Então, portanto, pessoal, como eu conheço o meu fluxo 0, né, o meu caso 0, ele deu, 95.000 aqui, ele vai ser igual ao meu H0, diferença de temperatura, T infinito, menos a temperatura da superfície do caso 0. Então, o meu H0 eu tenho como calcular. Porque eu tenho o fluxo do caso 0, eu tenho a temperatura do fluido e a temperatura da superfície no caso 0. Certo? Onde estão esses dados? Eu tenho a temperatura do fluido no caso 0, da superfície
que é 800, e o fluxo, certo? Então, como H0 é igual a H1, então, voltando para a nossa equação, para o cálculo do Q1, então, meu H1 é igual ao H0, então, o meu Q1, o fluxo 1, vai ser igual a fluxo 0, T infinito menos a temperatura da superfície, no caso 0, vezes T infinito menos a temperatura da superfície do caso 1, certo? Lembrando que as temperaturas da superfície são diferentes em cada um dos casos. Pessoal, perfeito? Entendido? Dá para calcular rapidinho aí o Q1? Sim, dá sim. Muito bem, pessoal. Então, percebam que não tem dificuldade para fazer esse cálculo. Só o que a gente precisou fazer? Nós precisamos provar que o núcleo é igual, e a gente prova fazendo toda essa análise. Então, se cair um exercício desse na prova, vocês precisam me fazer essa prova aqui, me justificar porque que o núcleo 0 é igual ao núcleo 1, certo? Depois de definir que o núcleo 1 é igual ao núcleo 2, eu ainda preciso comprovar, dizer que eu não mudei o fluido, portanto, os coeficientes, as condutividades térmicas são iguais, e, como é na mesma posição, eu posso cortar o x com o x. Certo? Então, essa avaliação teórica é a mais importante do que o cálculo em si, tá? Então, um tempinho aí para vocês calcularem esse Q1 rapidinho. Precisa que eu volte nos dados? Isso aí, Flávia, quilowatts por metro quadrado. Perfeito. Ok, na parte 1 do exercício, pessoal, dúvidas? Então, vamos aí para a parte 2. Olha só o que vai acontecer na parte 2. Então, ele pede, determine o fluxo no mesmo local adimensional em uma pá de turbina similar com um comprimento de corda igual, então é o nosso L, a 80 milímetros. Quando a pá operar em um escoamento de ar com T infinito igual a 1.150 graus Celsius e uma velocidade de 80 metros por segundo, com temperatura de superfície igual a 800 graus Celsius. Vamos escrever o nosso caso 2. Então, o nosso caso 2, o que a gente tem? O L mudou, então, meu L2 aqui é 80 milímetros, confere? Nosso L0 era 40. Então, mudou. T infinito 2 é igual ao T infinito do caso 0, que é 1.150 graus Celsius, esse não mudou, né? A velocidade mudou, 80 metros por segundo. Então, nosso V infinito 2 vai ser, já me esqueci, vou pegar minha colinha aqui, 80 metros por segundo. A temperatura da superfície é
igual ao caso zero, né? Então, temperatura da superfície 2 é igual à temperatura da superfície do nosso caso zero, né? Que é 800 graus Celsius. Perfeito? E o que ele pede para calcular? O novo fluxo para essa nova condição. Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer é aquela nossa análise novamente, certo? Vamos comparar sempre com o caso em que a gente já conhece o fluxo. Vamos comparar o caso 2 agora com o nosso caso 0, certo? Vamos começar aqui avaliando o número de Reynolds, que é a velocidade, a posição dividido por Ni, certo? Então, olha só, Reynolds, pessoal. Se o nosso L agora dobrou de tamanho, certo? Então, a gente vai ter que considerar isso aqui no nosso X. Porque vamos considerar aqui, pessoal, que isso, a gente tem que considerar o nosso L aqui no X mesmo. Porque se a posição adimensional é no final da placa, e antes a gente tinha uma placa de 40 milímetros, certo? Então, nós precisamos considerar nesse X aqui o nosso comprimento da placa, tá? Então, vejam bem, porque esse X que está aqui no Reynolds, por isso que quando eu escrevi o Reynolds aqui, lembra que eu tinha colocado o Nusselt, né? Eu tinha colocado um asterisco, lembra que eu apaguei? Porque aqui não é a posição adimensional, aqui é exatamente o X em que eu quero calcular. Então, se eu mudei o comprimento da placa, esse X vai mudar. Entenderam isso? Então, nesse X, eu vou colocar aqui o meu comprimento, tá? Então, o que acontece com o meu comprimento? O comprimento, ele aumenta, certo? Ele dobrou, certo? Então, aqui, vou deixar a minha velocidade ainda. O meu comprimento, que era L, 40 milímetros, agora é 2L, porque nós temos 80 milímetros, certo? Então, vou colocar 2L0 aqui, para a gente comparar os nossos Reynolds, tá? A velocidade diminuiu, certo? Era 160 e passou a ser 80. Então, a velocidade do meu Reynolds 2 aqui vai ser a velocidade do caso 0 dividido por 2. Certo? Tudo isso dividido por Ni. Então, Ni, se eu mantive o mesmo fluido, não mudei as propriedades, o Ni não vai variar. Agora, se a gente olhar que a velocidade, ela reduziu pela metade e o comprimento dobrou, então esse 2 eu vou cortar com esse 2. Então, o meu Reynolds 2, esse Reynolds, ele é local, né? Do caso 2, ele vai ser a velocidade do caso 0 vezes o comprimento do caso 0 dividido por Ni. Ou seja, o meu Reynolds local do caso 2 vai ser igual ao Reynolds local do caso 0. Porque tanto a velocidade quanto o comprimento da placa foram alterados na mesma proporção, certo? Um reduzido pela metade e o outro dobrou. Claro isso? Então, Reynolds vai ser igual. Prandtl, que é Ni por alfa. Se eu mantive o mesmo fluido, as propriedades são iguais, então Prandtl do caso 2 vai ser igual ao Prandtl do caso 0, certo? E a posição adimensional não muda,
É a mesma. O que muda é o comprimento, né? A posição adimensional, ela é exatamente a mesma, ó. Determine o fluxo térmico no mesmo local adimensional. Então, posto isso, posto que o Reynolds é o mesmo, o Prandtl é o mesmo e o número, ou posição adimensional é o mesmo, o que eu posso dizer do meu Nusselt do caso 0 com relação ao Nusselt do caso 2? Eles também vão ser iguais, concordam? Lembrando que Nusselt, ele vai ser uma correlação que a gente não pode dizer qual é, porque a gente não consegue calcular o Reynolds, né? Vai ser uma função da posição adimensional, do Reynolds e do Prandtl. Por isso que a gente está analisando o que acontece com Reynolds, o que acontece com Prandtl e o que acontece com a posição adimensional, certo? Então, o Nusselt do caso 0 é H0, o meu L0, dividido pela condutividade térmica do fluido, e o Nusselt 2 é H2, L2, dividido pela condutividade térmica do fluido. Então, percebam o que acontece agora diferente do exercício 1. Então, a condutividade térmica do fluido é igual, não mudamos o fluido. Agora, a relação entre os comprimentos, ela é diferente, certo? Então, eu sei que o meu H2, o meu L2 é 2 vezes o L1, certo? Isso, o L0, perdão. Então, H2 vai ser igual ao H0, L0, dividido por 2 vezes o L0. Certo? Corta L0 com L0, então o meu H2, que eu preciso calcular o meu novo fluxo, vai ser o H0 dividido por 2. Então, percebam, pessoal, que no caso 1, o Nusselt foi igual nos dois casos, porém, como o comprimento da placa era igual, os coeficientes convectivos também ficaram iguais. No caso 2, o comprimento da placa não é igual. Então, o coeficiente convectivo, eles não serão iguais, mas eu posso representar o coeficiente convectivo 2 dividindo, né, pela relação entre os comprimentos da placa que foram dados, certo? Então, no caso 2, o coeficiente convectivo 2 não é igual ao coeficiente convectivo do caso 0, certo? Porque eu tenho a diferença do comprimento da placa, certo? Então, o fluxo 2 vai ser igual ao meu H2, temperatura do fluido menos a temperatura da superfície 2, certo? O que nós sabemos? O nosso H0, ele é o Q0, temperatura da superfície, temperatura do fluido menos a temperatura da superfície 0. Então, o nosso fluxo 2 vai ser fluxo 0, opa, aqui é 0, né? T infinito menos T da superfície 0. Então, tudo isso dividido por 2, né? Vezes T infinito menos temperatura da superfície 2. Pessoal, se a temperatura da superfície 0 é igual à temperatura da superfície 2, concordam que eu posso cortar isso com isso?
E, portanto, o meu fluxo 2 vai ser o fluxo 0 dividido por 2. Tá aqui, ó, a temperatura da superfície 2 também é 800 graus Celsius, igual ao do caso 0 que a gente está usando de base para comparar. Ficou claro isso, pessoal? Então, dividindo por 2 o nosso 95.000, nós temos 47.500.000 watts por metro quadrado, ou 47,5 quilowatts por metro quadrado, né? Dúvidas aqui, pessoal? Então, percebam que a solução é bem tranquila. O que dá mais trabalho é essa análise teórica que a gente fez. E, muito importante, entender a diferença do caso 1, da pergunta do exercício 1 aqui e o exercício 2, né? Num deles, os coeficientes convectivos, a gente chegou à conclusão que eles seriam iguais, e no outro, eles não são exatamente iguais, mesmo o núcleo sendo igual. Certo? Então, isso é importante de avaliar. Beleza? Podemos passar para alguns comentários sobre o exercício da lista? Muito bem, pessoal. Então, eu separei aqui ainda, já que a gente tem um tempinho, um exercício da lista 8. Que é o exercício 4, que é um exercício que envolve balanço de energia e cálculo, então, utilizar uma correlação, identificar uma correlação para o cálculo do núcleo, portanto, cálculo do H, e o cálculo que ele vai nos pedir aqui no exercício. Então, vou fazer alguns comentários com vocês, passar algumas informações aí importantes, e depois vocês podem terminar o exercício, tá? Então, o que diz lá? Uma fita de aço emerge da seção de laminação a quente de uma usina siderúrgica a uma velocidade de 20 metros por segundo a uma temperatura de 120 Kelvin. Então, vejam que a velocidade lá da fita, né, ela vai passando aqui nesse rolo aqui, então a fita vai passando a velocidade de 20 metros por segundo, e a temperatura da superfície da fita é 1.200 Kelvin. Seu comprimento e espessura são L, 100 metros. Então, tá ali indicando, né, onde é que tá o comprimento. E a espessura da fita, que é o delta, é 0,3 metros, respectivamente. E a sua densidade e calor específico são 7.900 quilogramas por metro cúbico e 640 joules por quilograma Kelvin, respectivamente. Então, levando em consideração a transferência de calor na superfície superior e inferior da fita, o que ele está querendo dizer com isso? Que eu tenho transferência de calor nesta direção, então a superfície superior e a inferior. E também vou ter transferência de calor nesta direção. E desprezando os efeitos da radiação e da condução na fita, determine a taxa de variação com o tempo da temperatura da fita a uma distância de 1 metro da aresta frontal e na aresta de saída, ou seja, lá no comprimento final, 100 metros. E ainda pede, determine a distância da aresta frontal onde ocorre a taxa de resfriamento mínima. E aí ele dá a temperatura de filme.
Então, pessoal, para a gente utilizar as propriedades do ar, né, então ele deu o Ni, ele deu a condutividade térmica, então aqui ao redor dessa fita eu tenho ar atmosférico, numa temperatura T infinito de 300 Kelvin. Então, para eu utilizar, coletar as propriedades do fluido, então do ar, a gente faz uma temperatura de filme. Essa temperatura de filme é uma média entre a temperatura da superfície e a temperatura do ar. Então, essa temperatura de filme vai ser 1.200 mais 300 Kelvin, tudo isso dividido por 2, certo? Porque como há a formação da camada limite, a gente não sabe exatamente a temperatura, como que a temperatura está variando dentro da camada limite. O que a gente sabe é que tem um perfil de temperatura que é estabelecido dentro da camada limite. Então, qual temperatura que a gente vai usar para pegar as propriedades do ar na camada limite? A gente não sabe. Então, é por isso que a gente faz uma média e utiliza essa temperatura de filme para ir para as tabelinhas de propriedade, né, e pegar as propriedades do fluido, tá? Por isso que tem esse TF aí como temperatura de filme. Muito bem, pessoal. Então, o que está acontecendo aqui na nossa fita, né, para a gente avaliar? Então, ele pediu para a gente desprezar os efeitos da radiação e da condução na fita. Então, é para desprezar essa condução que ocorre aqui dentro da fita, e também não tem efeito de radiação da troca térmica da superfície com o ar ambiente, com a vizinhança aqui. Então, isso a gente vai poder desprezar. E o que ele quer que a gente calcule é a variação da temperatura com o tempo. Então, ó, a taxa de variação com o tempo da temperatura da fita. Então, é isso que ele está perguntando, nosso DT-DT. Na posição X, 1 metro, e o meu DT-DT na aresta de saída, ou seja, no final da fita, a fita tem 100 metros. Então, essas duas coisas aqui, inicialmente, que ele está pedindo para determinar, certo? Então, como hipóteses, o que vocês vão poder colocar aqui nesse exercício? Primeiro, o estado, o regime. Qual é o regime que vocês vão estabelecer aqui, colocar aqui nesse exercício? Quem sabe responder? É estacionário ou transiente? O que define se é regime estacionário e o que define que é transiente, pessoal? Lá quando vocês faziam perfil de temperatura, né? O que permitia vocês afirmarem um estado estacionário ou um estado transiente? Pessoal, isso deveria estar muito bem, e exatamente, Júlia. Isso deveria dizer, vocês deveriam ter essa informação já muito clara, tá? Então, transiente significa que eu tenho acúmulo, portanto, eu vou ter variação da temperatura com o tempo. Se eu atingir o estado estacionário, significa que eu não tenho mais acúmulo, então eu não tenho variação da temperatura com o tempo, certo? Então, é só puxar aí na memória de vocês que no meio desse turbilhão de disciplinas, de trabalhos, de provas, vocês sabem, tá bom? É só pensar um pouquinho. Então, lá nas hipóteses, primeira coisa, regime transiente, não estado estacionário, tá? Pode considerar as propriedades físicas constantes, lembra de colocar lá que é para desprezar a radiação e a condução na fita. Que mais? Por enquanto, isso. Isso é suficiente para resolver, tá? Pessoal, então, como que eu determino o DT-DT? Só a partir de balanço de energia, certo?
Então, o nosso balanço de energia, energia acumulada é igual à taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a energia, taxa de energia gerada, certo? Eu posso colocar que eu não tenho geração de energia nessa fita aí, certo? Ele não falou nada sobre conversão de energia em energia térmica, então também não tenho geração. Então, fazendo esse balanço, bom, o termo de acúmulo vai ser importante. Entrada, pessoal. Como que essa fita recebe energia? Como que eu poderia considerar a entrada de energia nessa fita? Ou melhor, até mesmo avaliando a superfície aqui, né, onde tem troca de calor. Então, meu volume de controle é toda essa região aqui da fita, certo? Então, como ela está perdendo energia, como a fita está perdendo energia, ela perde energia para o ar atmosférico que está aqui fora. Então, como a fita se mexe numa velocidade, o ar também vai se movimentar em função do movimento da fita, certo? Então, se o ar está se movimentando aqui, a minha troca, esse fluxo que eu escrevi aqui, ele vai ser convectivo, certo? Tanto na parte superior quanto na parte inferior para o ar. Então, como ele está perdendo energia, a saída ele perde energia por convecção. E a entrada, pessoal, deveria ser por condução. Então, nessa superfície inferior e superior da fita, se a condução fosse importante, ela ia receber energia por condução na espessura aqui da fita, certo? Porém, ele pediu para desprezar a condução. Então, se a condução vai ser desprezada, a minha entrada vai ser zero por essa hipótese. Despreze a condução. Ok? E também ele não falou nada de geração de energia. Então, meu termo de geração de energia é zero. Então, o que sobra do meu balanço? Acúmulo igual a menos a saída. Certo? O que a gente sabe, por enquanto, pessoal? Que o acúmulo vai ser dado por um dt. Isso vai ter que aparecer no meu acúmulo, certo? Lembrando que aqui, ó, é taxa de energia. Então, cada termo aqui, ó, tem que ter unidade de taxa, unidade de potência. Depois a gente vai trabalhar as unidades. Mas, por enquanto, que a gente sabe é que no meu acúmulo tem que ter o dt. E a minha saída é dada por convecção. E ele perde calor tanto pela superfície superior quanto inferior. Então, a taxa de convecção é dada por, então não podemos esquecer esse sinal, mas é H vezes a área da superfície, porque é taxa, né? Temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, correto? Sim, não? Não. Por quê, pessoal? Isso ocorre numa parte, na superior. Só que a convecção ocorre na parte superior e inferior. Então, essa taxa de saída aqui, eu tenho que multiplicar por 2. Então, a minha convecção vai ser considerada na parte superior e inferior. Perfeito? Então, esse é um detalhe que a gente precisa perceber, por isso que eu indiquei aqui que ele diz para considerar a transferência de calor nas partes superior e inferior da fita. Então, a gente vai ter que multiplicar por 2. E vamos pensar sobre o nosso acúmulo, né? Então, lembrando que a unidade do acúmulo tem que ser watt. Watt é joule por segundo, certo? Então, ó, o que a gente tem aqui? O meu dt é temperatura, que eu vou colocar em Kelvin, só para a gente fazer uma análise dimensional, e tempo segundo, certo? É o que tem aqui, por enquanto, que a gente colocou, ok?
Quando a gente trabalhou lá a equação da condução e descreveu o nosso acúmulo, lembra que tinha aqui um ρ CP multiplicando, né? Para a gente descrever o nosso acúmulo. Lembra que sempre começava com ρ CP dt dt. Então, ρ é massa por volume, então vou colocar aqui 1 quilograma por metro cúbico. E o nosso CP, ele é energia por massa por temperatura, certo? Então, energia é joule, massa, coloquei quilograma, né? Então, vou colocar aqui quilograma, só para a gente trabalhar as unidades. Temperatura, coloquei em Kelvin, certo? Então, por enquanto, se a gente fizer essa análise dimensional, o que dá para cortar aqui? Dá para cortar Kelvin com Kelvin, quilograma por quilograma. Então, o que sobra ainda? Joule por segundo, que é watt, por metro cúbico. Então, eu ainda tenho que multiplicar aqui por um volume, certo? Para eu cortar esse metro cúbico e sobrar watt, que é joule por segundo. Então, pessoal, o que a gente vai colocar o nosso volume aqui? O volume da nossa fita, o que ele é? Ele é esta área superficial. Vou apagar aqui. Área superficial da fita, digamos, né? Que é a área perpendicular ao fluxo de convecção aqui, então é uma área da superfície, vezes a espessura da fita, concordo? Isso vai me dar o volume? Então, aqui, o que eu vou colocar? Vezes a área da superfície, vezes a espessura delta. Agora sim a nossa análise dimensional ficou correta, né? Então, aqui na nossa equação, a área da superfície eu vou poder cortar com a área da superfície, então, para eu achar o meu dt, vai ficar menos 2H, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, dividido por ρ CP delta. Confere? Deixa eu fazer minha conferência aqui. Isso aí. Então, a equação, ela é obtida a partir do balanço de energia. Isso era uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Balanço de energia, tá ok? Beleza. O que é outra coisa agora? O que vocês vão observar nesse exercício? Que vocês não têm o H. Todas as outras informações foram dadas. O H não foi. Então, vocês vão ter que encontrar o H. Então, para calcular o H, o que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa, calcular o número de Reynolds. A velocidade vocês têm, o comprimento da fita vocês têm, e o Ni foi dado ali, né? Isso, o Ni do ar foi dado, certo? Para vocês avaliarem qual é o escoamento, se o escoamento, qualificar o escoamento, se ele é laminar ou turbulento. Certo? Precisa definir. Pessoal, como é uma placa, né, essa fita, a gente pode se aproximar ela de uma placa, pergunta, vocês lembram qual é o Reynolds crítico da placa? Quem se lembra? Então, lembra que Reynolds crítico é bem importante, né, para a placa, para o cilindro.
Então, geralmente, eu não sei se vocês utilizavam exatamente esse valor lá em Fenômenos 1, tem uma faixa de transição também, mas, de acordo com a nossa referência, que é o livro do Incrópera, nós vamos utilizar como 5 vezes 10 a quinta o Reynolds crítico, tá? Então, até Reynolds 5 vezes 10 a quinta, nós vamos considerar o escoamento laminar. Depois, aí, a gente pode considerar turbulento, ok? Então, isso para a placa, né? Então, calculem o número de Reynolds e verifiquem se vocês têm escoamento laminar ou turbulento, certo? Depois, pessoal, vocês vão para Nusselt. Nusselt é H vezes o comprimento dividido pela condutividade térmica. Só que eu não tenho H, então não consigo calcular o Nusselt dessa forma. Então, eu vou ter que calcular o Nusselt primeiro por uma correlação, para depois usar esta relação, Nusselt é igual a HL sobre KF, para calcular o H, certo? Então, calculado o Reynolds, e lembrem que vocês precisam calcular o Prandtl também, que é Ni por alfa, com esses valores, vocês vão lá no livro, ou vai lá na nossa aulinha de escoamento externo, que eu mostrei para vocês, né? Lembrando que é um escoamento externo esse, né? Então, ele corre externamente essa fita. Vocês vão escolher uma correlação válida para esse tipo de escoamento. Com essa correlação, acho o Nusselt, com o Nusselt, acho o H, e com o H, vocês conseguem achar o DT-DT nas duas posições, certo? Então, lembra que as posições aqui, o L, para vocês calcularem Reynolds e Nusselt, vocês vão usar duas posições diferentes, então vai ter que calcular duas vezes. Uma vez ele pede em x igual a 1 metro, a segunda vez em x igual a 100 metros. Então, vão ter que calcular dois números de Reynolds, dois Nusselt, né? Então, para cada número de Reynolds, vocês têm que avaliar se o escoamento é laminar ou turbulento para escolher uma correlação adequada. Lembrem disso também. Certo? Isso, então, para calcular o DT-DT. Essa parte final determine a distância da aresta frontal onde ocorre a taxa de resfriamento mínima. O que vocês vão fazer? Então, o que eles querem? Ele quer que a gente calcula uma posição, certo? Que posição é essa? Pessoal, a taxa de resfriamento mínima, ela vai ocorrer no ponto em que eu tenho a mudança do meu escoamento laminar para turbulento. Onde que isso ocorre? No Reynolds crítico igual a 5 vezes 10 a menos 5. Então, o que ele quer saber, basicamente, é essa posição crítica. Então, o meu Reynolds crítico, que eu sei qual que é para a placa, vai ser a velocidade vezes essa posição crítica dividido por Ni. Então, Reynolds, considerando que o Reynolds crítico é 5 vezes 10 a quinta, velocidade Ni eu conheço, qual é essa minha posição adimensional aqui, certo? Então, o que eu preciso saber para responder essa pergunta? Que quando eu tenho a transição para o escoamento turbulento, a minha taxa de resfriamento diminui. Porque o escoamento turbulento, ele é um escoamento desorganizado, que vai colocar mais porções de fluido quente, de fluido frio, próximo à placa de fluido quente, certo? Porque ele vai ter a formação dos vórtices, né? Então, como ele é mais desorganizado, a taxa de troca térmica, ela vai ser mais rápida, né? Ele vai trocar calor muito rápido. Por isso que, né, a posição em que eu vou ter a taxa de resfriamento mínima é bem onde ocorre a variação do escoamento laminar para o turbulento. Beleza, pessoal? Dá para resolver esse exercício aí agora da lista? Mais tranquilo?
Certo? Então, ó, quando vocês forem resolver a lista, pensem em todas essas questões aí que a gente falou, retomem essa explicação e qualquer coisa, né, compareçam aí no P-Aluno, tá? Que eu posso explicar de novo para vocês sem problema algum, ok? Pessoal, então semana que vem a gente vai resolver exercício ainda de convecção, só que para escoamento interno. Então, nós vamos fazer um balanço desde o início. O que, que acontece com o balanço de energia quando eu tenho escoamento interno num duto? Para eu poder calcular a temperatura, taxa, fluxo. Então, nós vamos resolver os problemas fazendo o balanço de energia completinho, porque é assim que eu vou cobrar de vocês na prova, né, o escoamento interno, ainda falando de convecção, mas daí escoamento interno, vou pedir para vocês, com certeza, resolverem um balanço de energia completinho. E é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Combinado? Então tá bom, pessoal, eu vou encerrando a nossa aulinha de hoje. Desejo vocês aí um bom restinho de semana. Lembrem das nossas atividades pendentes aí que vocês têm para fazer, tá bom? E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Até mais, se cuidem. Um abraço. Boa semana.